Aquecimento global é tema para esse ano, sem dúvida nenhuma, em muitas situações, não só na redação propriamente dita, isso nos interessa, mas nos conhecimentos da química, da física, da biologia, da geografia, da história, enfim, perpassando tudo. Por isso, esteja bem tranquilo ao fazer a sua prova, olhando carinhosamente para os conteúdos que você leu e desfrutando, a partir desse momento, da aula do professor Matheus na Química. Olá pessoal, hoje vamos falar na pressão de vapor e na temperatura de ebulição. Só que para chegarmos a esses conceitos, vamos lembrar aqui um pouquinho dos estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. O que define o estado físico é o estado de agitação de suas partículas. Se por acaso esse estado de agitação é muito pequeno, a tendência é que elas fiquem muito próximas uma das outras. Aí nós estamos falando no estado sólido. Agora, se essa agitação é um pouco maior, eu tenho um pequeno distanciamento, o que acaba determinando o estado líquido. E se essa agitação é muito mais alta, nós temos um grande distanciamento, o que acaba definindo aí pra gente o estado gasoso. Vamos imaginar, nós temos aí um líquido. As moléculas estão lá com uma certa distância uma das outras e estão aí se agitando. Em função desse estado de agitação, a tendência natural é que essas moléculas se afastem. Quer dizer, a tendência natural de um líquido é passar para o estado gasoso. Tanto é que você pode pensar em qualquer líquido. Pega um pouquinho dele e joga lá num canto, depois de um certo tempo ele secou. Quer dizer, ele passou para o estado gasoso. Ele sofreu a evaporação. Então, quando se fala na volatilidade de uma substância, está se pensando exatamente na facilidade que essa substância tem em evaporar, em passar aí para o estado gasoso. E o que eu estou mostrando para vocês é que todo líquido é volátil. Todo líquido, ele se evapora espontaneamente. A nossa discussão é identificar entre dois ou mais líquidos qual é o mais volátil, qual é o menos volátil. Ou seja, o que é mais difícil para evaporar e aquele que tem maior facilidade de evaporação. Para a gente falar sobre isso, vamos imaginar aí dois sistemas, onde num nós temos aí a água, está aí no estado líquido, e no outro sistema nós temos o éter no estado líquido. Imagine nos dois sistemas, as moléculas estão aí se agitando e em função desse estado de agitação, você tem o distanciamento de algumas delas, fazendo com que na superfície desse líquido a gente tenha uma certa quantidade dessa substância no estado de vapor em equilíbrio com esse líquido. Representando o primeiro sistema, nós temos aí a água líquida em equilíbrio com a água no estado de vapor. O outro sistema, nós temos aí o éter líquido em equilíbrio com o éter no estado de vapor. Fala, peraí, se eu tenho vapor, se eu tenho substância gasosa, ela está exercendo pressão. E se esses vapores estão exercendo pressão, como é que eles não estão conseguindo sair integralmente de dentro desse sistema? É porque eles estão expostos a uma certa atmosfera, né? E aqui no ar atmosférico, nós temos uma grande mistura de gases. E todos esses gases que estão presentes no ar estão exercendo pressão sobre esse vapor. Aí fica fácil a gente imaginar. Esse vapor exercendo pressão para sair do sistema, mas a pressão atmosférica mantendo ele aí. Bom, mas eu tenho esse sistema trocando energia aí com o meio. E em função dessa troca de energia, esses vapores que estão aí na superfície vão absorvendo energia aí do meio, vão aumentando o seu estado de agitação e de tempos em tempos, certas quantidades desse vapor conseguem vencer essa pressão externa e saem para o ambiente. Bom, de tempos em tempos, uma certa quantidade desse vapor vence essa pressão externa e sai para o ambiente. Bom, mas nós estamos falando num equilíbrio químico. E nós vimos que quando eu tenho um sistema em equilíbrio, quando eu retiro uma substância, o equilíbrio se desloca no sentido de repor parte da substância que foi retirada. Então, se eu tenho aqui uma certa quantidade de vapor saindo desse sistema, eu tenho a imediata reposição. Quer dizer, moléculas de água que estavam no estado líquido vão repor esse vapor que saiu. Mas espera aí. Se eu tenho o líquido repondo o vapor, significa que o volume de líquido vai diminuindo. Quer dizer, esse é o processo de evaporação, que é um processo que normalmente acontece de forma vagarosa. Agora, tem líquidos que se evaporam com mais facilidade, que é o que nós chamamos de mais volátil, e tem líquidos que demoram um pouco mais para se evaporar, são os menos voláteis. Com o conceito de pressão de vapor, olhando o esquema que nós montamos, eu tenho a água e tenho o éter.
Observe que na superfície do éter nós temos uma quantidade maior de vapor. Se eu tenho uma quantidade maior de vapor, é inevitável. A pressão que esse vapor exerce é uma pressão mais alta. E se ele está exercendo uma pressão mais alta, significa que ele consegue vencer essa pressão externa com muito mais facilidade, garantindo que o processo de evaporação ocorra de forma mais facilitada. O que nós acabamos de concluir? O líquido que se evapora mais facilmente é aquele que tem na sua superfície um vapor que exerce uma pressão mais alta, que a gente diz apenas assim: o líquido mais volátil é aquele que apresenta a maior pressão de vapor. Aí vamos imaginar aqui, vamos pegar aí a água, vamos fazendo o aquecimento. Conforme eu aumento a temperatura, eu aumento o estado de agitação. Se eu aumento o estado de agitação, eu estou facilitando para que mais moléculas se afastem, ou seja, conforme nós vamos fazendo o aquecimento aí da água, nós vamos aumentando a quantidade de vapor na superfície da água. Se eu aumento a quantidade de vapor, nós estamos aumentando a pressão que esse vapor exerce. É aí que a gente já tem que falar na construção aí de um gráfico. Nós temos aí no eixo da ordenada exatamente a pressão que esse vapor exerce. E na abscissa nós temos a temperatura. Comparando os líquidos que pegamos como exemplo, água e éter, tá aí. O éter tem uma pressão de vapor maior do que a água. Aí nós vamos fazendo o aquecimento. Se eu vou fazendo o aquecimento, essa pressão de vapor vai aumentando. Por isso, nós temos sempre as curvas da pressão de vapor pela temperatura, sendo aí curvas ascendentes, o aumento da temperatura aumentando a pressão de vapor. É comum ele oferecer para a gente essas curvas e pedir para a gente identificar qual é o líquido mais volátil. E aí, muitas vezes, ele não coloca qual é a substância. Ele só especifica curva A e curva B. Pelo nosso exemplo, nós estamos vendo o mais volátil, nós já sabemos, que é o que tem a maior pressão de vapor, que nesse nosso exemplo é o éter. Mas se ele chama de substâncias A e B, como é que eu identifico isso? Naquela temperatura, o composto que apresentar a maior pressão de vapor, ou seja, a curva que estiver mais acima no eixo, é aquela que vai se evaporar com mais facilidade. Eu vou aumentando a temperatura, a pressão de vapor aumenta. Vou aumentando a temperatura, a pressão de vapor vai aumentando. Até a gente observar lá no interior do líquido toda aquela turbulência. Quando a gente observa toda a turbulência no interior do líquido, popularmente a gente diz que esse líquido está fervendo. Tecnicamente, alcançamos o ponto de ebulição. Mas quando é que isso ocorre? Aí chegamos novamente a uma definição. E quando vai se falar em definição, sempre temos aí algo de muito importante. O ponto de ebulição de um composto é atingido na temperatura onde a pressão que o vapor exerce fica exatamente igual à pressão do ambiente que ele está exposto. Então, quando a pressão de vapor se iguala à pressão ambiente, o líquido ferve. Quando se fala em ambiente, é lógico que o nosso ponto de partida é pensar aí ao nível do mar, né? E ao nível do mar, nós temos uma pressão ambiente que corresponde a uma atmosfera, que é o mesmo que 760 milímetros de mercúrio. Reforçando aí o nosso conceito. Isso significa que ao nível do mar, qualquer líquido ferve na temperatura onde o seu vapor estiver exercendo a pressão de uma atmosfera. Voltando aos nossos líquidos, água e éter. Vou fazer o aquecimento. A água vai ferver quando o seu vapor estiver exercendo a pressão de uma atmosfera. O éter vai ferver na temperatura onde o seu vapor estiver exercendo a pressão de uma atmosfera. Aí vamos começar a aquecer esses dois sistemas. Quando se fala na água, nós temos obrigação de saber, né? Ao nível do mar, a água alcança ebulição na temperatura de 100 graus Celsius. Isso significa que nessa temperatura o vapor de água exerce a pressão de uma atmosfera. Já o éter, esse daí eu não tenho obrigação de saber, mas o éter tem o seu ponto de ebulição ao nível do mar igual a 35 graus Celsius. Isso significa que na temperatura de 35 graus Celsius, esse vapor está exercendo a pressão de uma atmosfera. Vamos voltar ao conceito de volatilidade. Entre água e éter, o mais volátil é o éter. Por quê? Porque ele tem uma pressão de vapor mais alta. E agora nós acabamos de mostrar que o éter tem um ponto de ebulição maior que o da água. Fala, tem alguma associação em relação a isso? Com certeza. Olha só, o éter já tem uma pressão de vapor mais alta. Para ele ferver, o seu vapor tem que exercer a pressão igual à do ambiente. Se nós já estamos partindo de uma pressão de vapor maior, significa que está mais fácil atingir essa pressão ambiente. Ou seja, está mais fácil daquele líquido ferver.
Já a água tem uma pressão de vapor mais baixa, então para atingir essa pressão ambiente está mais difícil, quer dizer, eu tenho que aquecer mais. Conclusão importante, o líquido mais volátil, que é aquele que apresenta a maior pressão de vapor, é o que eu preciso aquecer menos para ferver. Quer dizer, o líquido mais volátil é aquele que apresenta o menor ponto de ebulição.